Fala, galera do YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser um Lekar. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Zoro. Então, se interessa no vídeo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos para o vídeo. E eu vou estar desenhando aqui pelo digital, mais especificamente pelo Ibispaint aqui do celular. E não faz tanta diferença se você vai desenhar o Zoro na mão ou no tradicional, já que basicamente é a mesma coisa, é um processo. Então, desenhe como você quiser, seja no tradicional ou na mão. E vamos estar começando aqui pelo básico, que é fazer a bola e fazer a line action, sabe como chama? Em português seria a linha de ação, que é basicamente para dividir o rosto do personagem em duas partes. E centralizar o desenho para poder fazer a boca na altura do pescoço ou na altura da orelha. Sim, é extremamente necessário. E eu fiz lá a orelha para poder centralizar o pescoço, para poder ver mais ou menos se o pescoço ficou grosso ou fino. E fiz o ombro dele, mais ou menos fazendo uma caixotão. Simplificando a forma, logicamente. Tipo, em vez de fazer com extremo detalhe o pescoço dele, o ombro dele, eu simplesmente fiz um caixotão e fiz mais ou menos aonde vai ficar a linha do ombro dele. Embaixo fiz a mesma coisa, fiz um caixotão para ser mais ou menos a cintura dele. E fiz outro caixotão que é para poder ser mais ou menos a parte da perna dele. E depois fui fazendo um monte de caixa para poder simplificar e fazer a mão e outras partes do corpo também, como eu fiz o ombro que ficou meio descolado. E eu tive que corrigir um pouco isso. E eu fiz um pouco da espada também, que ficou meio desalinhada, e eu fui corrigindo isso também. E fiz também simplificação de forma na espada, que eu tive que diminuir mais um pouco também. E sobre a mão dele, eu não tenho tanto conhecimento assim em fazer mão, sinceramente. Minhas mãos sempre ficam muito zoadas, então eu sempre faço por caixotão. Simplificando a forma que seria mais ou menos fazer como se cada dedo fosse um caixote de, tipo, nome de leite. E aí você vai detalhando, fazendo mais ou menos onde vai ficar a mão. E como a mão dele tá um pouco perspectiva, ou seja, um pouco mais a mão mais para frente, eu coloquei a mão dele um pouco maior do que seria se tivesse normal. E o ombro um pouco mais para cima, dando mais detalhe. E eu fiz outras partes do corpo também, como eu fiz também a roupa dele e comecei a fazer a boca também, tipo, o ombro também. Fiz a boca, centralizei o olho e aumentei também a distância entre o queixo e o nariz. Nariz não, ouvido. Meu Deus. Eu achei que fica muito pequeno, já que o Zoro tem. É um pouco mais maior a distância da orelha e da boca. Aí eu fiz a linha verde, que é para centralizar o desenho, e fui fazendo alguns outros detalhes a mais, tipo, agitando um pouco mais a cabeça dele, centralizando os olhos para não ficar zoado, ficar um olho mais alto que o outro. Também fiz aquela parte da cabeça do Zoro que tem esses cabelos assim mais puxado. Fiz alguns detalhes, algumas listas e também fiz a parte da entrada da cabeça dele. E fiz alguns detalhes na espada. Eu simplesmente copiei todas essas partes da espada dele, usando o processo de camadas lá do Bispaint. E fui colocando mais alguns detalhes no corpo dele, que é mais ou menos para dar a impressão que ele ficou surrado. E na hora da line art eu corrigi alguns detalhes poucos, mas principalmente eu coloquei cor nesses riscos que ele tem ao redor do corpo, para dar mais impressão de ser ferida realmente. A princípio só ia fazer esse detalhe no corpo dele, a parte da cor, dos traços, mas eu decidi expandir isso para poder ficar um pouco mais detalhado, não ficou parecendo simplesmente rachura e simplesmente mais falando, ferimentos. E a espada dele eu achei que ficou meio desalinhada. Tipo, enquanto uma espada tá totalmente reta, a outra ficou meio curvada. Mas eu acho que é um detalhe um pouco peculiar, eu diria. Mas dá para relevar. E sobre o resto do desenho, eu fui fazendo mais ou menos o peitoral dele, seguindo mais ou menos a ordem do peitoral. E fiz alguns outros detalhes e comecei a pintura do desenho em si, do Zoro. E sobre a pintura do Zoro, eu usei um tom de pele claro, já que é a pele o tom de pele do Zoro normalmente. E usei uma sombra puxada por cinza
meio amarelado. Amarelo não, roxo não, é abóbora. E fui fazendo 3 tons de sombra, um claro, que é o tom base, o tom mais escuro e o tom mais escuro e o tom mais claro ao descer a sombra. E o cabelo dele fiz exatamente o mesmo processo, fiz usando 3 ou 4 tons. E na roupa dele eu também fiz a mesma coisa, em vez de simplesmente cobrir de branco, já que a roupa dele do Zoro é branca, essa parte, eu usei um cinza bem claro. E depois fui colocando sombra para dar um pouco mais de detalhe. E também na hora da sombra não, da luz, como a parte do Zoro estava bem clara, a base acabou ficou bem parecida com o tom claro, muito parecido com o branco total, que não era a intenção, mas ficou. E aí eu também fiz aqueles detalhes de azul para ficar muito parecido com o nome. Eu não sei explicar exatamente isso, mas tipo, eu achei que ficou um detalhe meio zoado, eu diria. Mas eu acho que esse o processo todo que eu fiz do Zoro. Espero que tenham gostado. Esse é o resultado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!